Verso 10. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 4, a partir do verso 10. Oh, glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Já está até marcado aí, né, irmão? Aleluia. Diz assim o texto: Então Esther, a Hataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a não ser a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar à presença do rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás por estares na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo que tu chegastes a este reino. Eu queria que você repetisse comigo o versículo de número 14, ao som do 3, 1, 2, 3. Porque se de todos socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para lá o tempo como ele chegaste a este reino. Aleluia. Agora repita comigo assim, ó. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Chegaste ao reino. Se assenta glorificando a Deus. Mulheres a caminho do palácio precisam entender qual é o propósito para qual Deus está te levando para lá. Será que você pode repetir isso? Mulheres a caminho do palácio precisam entender qual é o propósito para qual Deus está te levando para lá. A cadeira de governo não é para seu benefício próprio, mas é para abençoar outras vidas. Glória a Jesus. Meus irmãos, vou fazer uma introdução desse texto, rapidamente, a partir do livro do profeta Daniel, capítulo 5, para você entender perfeitamente em que tempo está se passando a história de Esther. Quem me ouve, diga amém. Você está comigo? Você fica comigo até as 10? Aleluia. Não vou tomar esse tempo todo dos irmãos, amém? Mas veja bem, livro do profeta Daniel, no capítulo 5, vai nos contar uma história que aconteceu dentro da Babilônia, a qual agora o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, está no governo da Babilônia e de repente ele decide fazer um banquete. E a Bíblia vai falar que dentro desse banquete era uma festa onde estava sendo idolatrado deuses. E ele vai começar a tomar o vinho e vai decidir que ele queria usar os utensílios da casa de Deus que foram roubados pelo seu pai Nabucodonosor quando ele invadiu Jerusalém e saqueou o templo do Senhor. A Bíblia vai falar que então no meio da festa ele está embriagado e decide pegar os utensílios sagrados, aquilo que era usado no culto ao Senhor, e começa ali a colocar o vinho. E a Bíblia fala que no mesmo instante, aleluia, uma mão como de um homem começa a escrever na parede. Aleluia. A mão do Senhor aparece dentro do palácio na Babilônia. Você conhece a história e as palavras escritas, obviamente que em outra língua era Mené, Mené, Tekel e Parsim. A Bíblia vai falar que o rei queria a interpretação daquela palavra, pois ele ficou atônito em tentar entender o que estava acontecendo, pois durante uma festa o seu banquete foi interrompido pela mão que se desconhecia, pois ele não conhecia a mão de Deus, mas tinha um profeta dentro da Babilônia. E a Bíblia vai falar que Belsazar
chama todos os astros, chama todos os homens inteligentes, os sábios da época, para tentar interpretar. Só que ninguém conseguia interpretar o que estava escrito, pois ninguém conhecia a mão de quem escreveu. E de repente a princesa vai dizer: eu conheço um homem que atuava como um sábio na época do teu pai. Ele tem o discernimento, aleluia. Eu vou trazer ele à tua presença para que interprete a ti o que está escrito. A Bíblia fala que Daniel foi trazido à presença do rei. E quando Daniel vai chegando, ele vai olhando aquela escrita, aleluia. E alguém vai perguntar: você sabe interpretar o que está escrito aí? E Daniel vai dizer: eu conheço muito bem a mão que escreveu nessa parede, aleluia. Ninguém pode decifrar porque ninguém conhecia a mão, mas quem tinha intimidade, quando olha aquela letra, entende: foi a mão do Eterno que passou aqui. Olha pra cá, rei, a notícia não é boa. Sabe o que diz o escrito na parede? A interpretação é essa: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta, e dividido foi o teu reino e se deu aos medos e aos persas. Aleluia. E aí o texto vai dizer assim: então, na mesma noite, aleluia, não foi um dia depois. Versículo 30 do capítulo 5 de Daniel diz: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aleluia. É aqui que começa o governo da Pérsia, aleluia. O tempo em que Esther viveu não é sobre o domínio de Babilônia, apesar de estar sobre o território da Babilônia. Quem vai governar no tempo de Esther não é os reis de Babilônia, mas os reis persas, porque naquele dia em que eles mexem no que é sagrado, toca no que é santo, o Senhor parte o reino da Babilônia e coloca a Pérsia no governo daquele povo. Você conhece a história? E a Bíblia diz que Ciro toma posse daquela terra. Por isso eu quero enfatizar isso aqui, porque muitos falam que Esther era escrava, sim ou não? Esther não era escrava. Por quê, pastora? Porque Ciro, quando domina a Babilônia, vai emitir um mandato de que os povos conquistados pudessem voltar para sua terra natal. Aleluia. Então os judeus que permaneceram dentro da Pérsia não eram mais escravos. Eram povos dominados que tiveram autorização de sair, não quiseram. Não quiseram por quê, pastora? Porque já se adaptaram a viver dentro do ambiente que estavam. Construíram família por lá, alguns morreram por lá, lá eles tinham trabalho, alguns decidiram: quero voltar para minha terra, outros decidiram: vamos permanecer aqui. Então Esther não é escrava. Aleluia. E aí, voltando para o livro de Esther, nós vamos entender, glória a Deus, que na Pérsia existia um rei por nome Assuero, e a história conta que o nome dele real era Xerxes. A Bíblia vai falar que ele era um rei muito poderoso, diga muito poderoso. Ele dominava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Províncias eram países, aleluia. Então era um reino forte, bem estruturado, muito poderoso, a qual estava de posse do rei Assuero. A Bíblia vai falar que ele decide em seu coração fazer um banquete para demonstrar todo o esplendor da sua glória. A Bíblia vai falar que ele convoca os melhores dos príncipes, os mais nobres, os mais importantes das suas províncias. Chama eles até o palácio que ficava na província de Suzã, que era a capital do reino. E a Bíblia vai falar que ali eles se achegam e começam a festejar junto com o rei. Durante esses 180 dias de banquete, o rei ofereceu o que ele tinha de melhor para comer, o que ele tinha de melhor para beber. O rei apresentou toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele possuía, todo o seu poderio. E ao findar dos 180 dias, a Bíblia diz que ele decide estender mais 7 dias e manda trazer a sua presença para comemorar com ele, não só os nobres, mas todos os grandes e pequenos que moravam na província de Suzã. O texto vai dizer que a partir do 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele manda que tragam a sua
Vasti dava festa do outro. E um não tinha conhecimento do que estava se passando lá. O rei, com o coração alegre, vai dizer: agora eu vou trazer a presença de vocês o que eu tenho de mais belo no meu reino. Eu já apresentei tudo que eu tinha de valor, mas o que eu tenho de mais lindo, de mais precioso, eu ainda não mostrei para vocês e agora eu vou apresentar. Então, alguém vai até onde Vasti está e diz para ela: o rei pediu para que nós trouxéssemos você até a presença dele no banquete real. E Vasti vai se recusar a se apresentar ao rei. Aleluia. Aqui nós já começamos a entender alguma coisa. É que o cenário da promessa é Deus quem coloca a gente dentro dele, sim ou não? Só que a manutenção é responsabilidade minha e tua. O cenário da promessa é a mão de Deus que vai te colocar dentro dele, mas a manutenção é responsabilidade minha e tua. O que isso significa? Deus te coloca no cenário da promessa, mas a tua permanência dentro dela vai depender de como você está inclinado a obedecer. Quantas pessoas entenderam o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. É Deus quem coloca você no cenário da promessa, mas Ele só garante a tua permanência se você tiver inclinação a obedecer à vontade dEle. É por isso que Vasti tem reino, Vasti tem coroa, mas não vai permanecer. Porque a tua permanência no cenário do teu milagre depende do quanto você está disposto a obedecer. Oh, glória! O texto vai dizer que ela não obedece. E naquele momento o rei se ira em seu coração. Ele fica agitado, nervoso, porque ele foi constrangido em uma festa pública. Porque antes dela ser trazida à sua presença, ele havia informado que ele estava trazendo a rainha. E a rainha não apareceu, aleluia. Ele foi exposto à vergonha e à humilhação. E no momento da ira do rei, no momento da raiva do rei, ele pede conselho. E os sábios do seu governo vão dizer: isso não pode ficar assim, rei, aleluia. Se as mulheres da província souberem o que fez a rainha, os homens vão virar chacota. Elas não vão mais se sujeitar a nós, aleluia. A rainha precisa ser punida, mas em todo tempo a mão de Deus estava trabalhando, aleluia. Parece até que está acontecendo porque tinha que ser assim, ou porque Vasti se negou aí. Não. Ao tempo, ao longo da história, enquanto eu estiver pregando, você vai analisando que você vai ver a mão de Deus se movimentando no cenário. Oh, aleluia! O texto vai dizer que o rei ouve o conselho dos sábios e vai dizer: então nós vamos destituir a rainha Vasti e ela será proibida por um decreto de se chegar à minha presença. O texto vai dizer que vai se passar alguns dias e o rei vai voltar à sua consciência normal, a ira vai passar, o furor vai passar e ele vai ter saudades de Vasti. Provavelmente o rei se arrependeu do que fizera, pois não poderia voltar atrás. Nós sabemos que um decreto de um rei não poderia ser revogado, aleluia. Ele amava Vasti, ele sentiu saudade da presença dela, mas no momento de ira decidiu destituí-la. E a Bíblia vai falar, aleluia, no capítulo 2 e no versículo 1, que apaziguado o furor do rei, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças formosas e virgens, aleluia. A Bíblia vai falar que começa ali uma campanha para encontrar uma nova rainha para o rei Assuero. A Bíblia vai dizer que começam a anunciar em todas as 127 províncias do rei que o rei iria ocupar o lugar de Vasti. Aleluia. E começam a escolher as moças virgens e mais formosas à vista. E o texto diz que entre elas levaram também Esther. Capítulo de número 2, versículo 8, diz que Esther foi levada. Não diz que Esther decidiu ir, não diz que Esther queria ao menos ir. O texto diz que ela foi levada, aleluia, porque era moça virgem bonita. Só que, quem é Esther? Aleluia.
Deus muito quer usar. Muito Ele amassa. Faz parte do processo. Aleluia. Será que você pode sacudir a irmã que está do teu lado e falar: faz parte do processo? E tem uma coisa: é sendo amassada, mas não é murmurando. É sendo amassada, mas não é desistindo. É sendo triturada, mas continuando a caminhada. É sendo amassada, mas não entrega a carteirinha. É sendo amassada, mas bota a roupa do congresso e vem pro culto. É sendo amassada e produzindo perfume. Produzindo perfume. Produzindo perfume. Oh, aleluia. Tá achando que essa prova é para você tirar de você a murmuração? É para você reclamar? Não. Esse processo é para extrair o teu perfume. É para botar para fora aquilo que está de bom dentro de você. E aí, a Bíblia vai dizer que quando ela entra dentro da província do rei para estar entre as moças que seriam ali escolhidas, o nome dela vai precisar ser transformado. E Mardoqueu vai dar a ela uma orientação. E a orientação é: você vai entrar lá, mas você não vai dizer qual é a tua origem e qual é o teu povo. Agora olha para cá. Esther era pobre. Não era escrava, mas era pobre. Porque todo reino que era, toda nação que era subordinada ao reino da Pérsia tinha que pagar impostos altos para eles. Então eles viviam para trabalhar e comer. Ninguém desfrutava de riqueza, porque era um povo dentro de uma terra estranha. Então Esther era pobre. Esther era órfã, porque a história diz que os pais dela morreram dentro do cativeiro da Babilônia. E quando ela se vê desamparada, num cenário de perda, sem pai e sem mãe, Mardoqueu vai decidi-la tomá-la por filha e vai fazer isso com muita excelência. Acredito até que a morte dos seus pais e a adoção por meio do seu primo Mardoqueu foi uma provisão de Deus para que Esther adquirisse a sabedoria necessária para onde ela iria chegar. Ela era pobre, ela era judia e ela era órfã. Judeus em terra estranha é igual uma palavra que a gente usa nos dias de hoje, sabe aquela palavra xenofobia? Que é o preconceito com a tua raça ou com onde você vem, de onde você mora. Era o que os judeus viviam dentro do cativeiro. Eles não aceitavam que os judeus tinham um Deus diferente deles. Eles não aceitavam, porque a vida dos judeus era regrada por aquilo que Deus mandava, não pelo que o rei mandava. Aleluia. Então, Esther é uma improvável, aleluia, igual eu e você, e com uma vida totalmente desfavorável para o cargo que ela deveria ocupar. Talvez entrou alguém aqui nessa noite e está dizendo: eu fui abandonada quando eu era criança. Eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu fui criada largada por este mundo. Me faltou tantas coisas na minha infância, foram tantas privações. Nunca tive uma roupa nova, aleluia. E você fica se apegando às suas limitações. E você fica se apegando ao que você não teve, às suas privações. Só que eu posso liberar uma coisa para a tua vida nessa noite. Deus não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Deus não consulta as suas perdas para determinar quais serão as suas vitórias. Para Deus não importa se você tem recurso ou não. Se o passado que você tem é bom ou é ruim. Só que Ele já determinou uma história de vitória. Não importa se você perdeu tanto até chegar aqui. Ele está dizendo: eu vou te dar tanto mais, que você vai esquecer do teu passado de perca. Para de se vitimizar pelo que você perdeu, pelo que você não tem. Esther não tem pai nem mãe. É judia, mora em terra estranha, é pobre. Mas ela não usa isso para se vitimizar. Foi levada para dentro do palácio. Certamente, entre as mulheres que Esther estava, ela era mais desfavorável. Aleluia. Só que ela recebeu orientação de alguém que tinha sabedoria. Eu quero profetizar
profetizar que Deus vai levantar Mardoqueus na tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai te dar amizades com pessoas que te ajudem a chegar no propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Pessoas que te deem clareza sobre a tua visão. Porque quando a gente está dentro do nosso processo, às vezes a gente não consegue enxergar o propósito de Deus nisso. Quando a gente lê o texto que nós lemos no capítulo de número 4, você vai entender que Esther está dentro do palácio sem entender o que ela estava fazendo lá. Sem entender por que ela estava naquela posição. Porque por ela não poderia estar. Não venho de uma linhagem real. Não tenho sangue azul. Não tenho pai nem mãe. Não tenho gente que me impulsione chegar aqui. É bonita? É. Mas entre as outras, todas eram lindas também. Foram escolhidas mulheres belas. Todas elas eram belas. Aleluia. Mas o que atrai as pessoas em você não é o que você carrega por fora, é o que você exala por dentro. Eu vou repetir para você da glória a Deus. Beleza por beleza, todas elas tinham. Mas o que atrai as pessoas para a sua vida não é o que você carrega fora, é o que você carrega dentro. É a presença de Deus sobre a tua vida que atrai as pessoas para você. Não é sobre o que você é, não é sobre o cargo que você ocupa, não é sobre você pregar bem. Sabe por quê? Sempre haverá pessoas melhores que você. Sempre vai ter quem prega mais, sempre vai ter quem canta mais. Aleluia. Tem mulheres que dizem: ai, meu marido me ama porque eu sou linda, para de ser boba. Tem mulher mais bonita que você. Só que a nossa essência não é o exterior. A nossa essência é o que a gente carrega. E o que eu carrego é presença. É presença. É presença. É a presença de Jesus que traz graça para a nossa vida. A presença de Jesus é a beleza que a gente carrega. Totalmente desfavorável. E a Bíblia fala que ela é introduzida à presença do rei junto com as outras mulheres para um tratamento de beleza que durou 1 ano. Ali elas eram purificadas, eram usados aromatizantes e óleos, especiarias sobre o corpo daquelas mulheres para prepará-las para entrar na presença do rei. E a Bíblia vai falar que logo quando Esther entra na casa das mulheres, que era chefiada por Hegai, eunuco do rei, que tomava conta daquelas mulheres, automaticamente Hegai vai achar graça nela. Aleluia. Entre todas as mulheres, ele bate o olho nela e pensa: ela tem alguma coisa diferente. Esther, ao entrar, já vai receber alguns privilégios, porque o melhor quarto que tinha vai ser dela. Ela vai ter servas à sua disposição. Isso já costuma causar alguma inveja em quem está dentro do mesmo cenário, do mesmo ambiente. Alguém se questiona: poxa, mas ela nem é tão bonita assim. Se olhar para o lado, vai ver que tem mulheres mais bonitas. Aleluia. Mas é a essência que atrai pessoas para a tua vida. Quem tem unção atrai pessoas para a sua vida. Você já ouviu alguém dizer isso? Que a unção atrai pessoas? Você diz: por que fulano quer ser meu amigo? Eu não tenho nada para oferecer, mas a unção é o óleo que está sobre a tua vida, que faz as pessoas acharem beleza em você. Aonde ela entrava, ela conquistava pessoas. E não vai ser diferente com o rei. A Bíblia fala que quando ela foi preparada para ser introduzida à presença do rei, e se eu fosse entrar no mérito do que aconteceu ali, seria uma outra pregação. Mas eu vou contar isso aqui, vamos lá para a gente concretizar bem. Aleluia. Esther vai ser introduzida à presença do rei. Ela tem o favor de Deus sobre ela tem a graça de Deus sobre ela. E o rei vai olhar para ela, e o texto diz que o rei amou mais do que todas as outras. Aleluia. E olha que interessante, é que ao entrar à presença do rei, a mulher poderia escolher o que ela quisesse para impressionar o rei. Ela poderia pedir uma coroa, ela poderia pedir uma boa joia, a veste mais linda, o perfume mais caro. Mas quando chegou a vez de Esther, e eu quero ler isso com você na Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim: e chegando já a vez de cada moça,
Presta atenção. No capítulo 2, versículo 12 diz: e chegando já a vez de cada moça, diga, cada um tem sua vez. Cada um tem sua vez. Aí no versículo 15 diz assim: chegando, pois, a vez de Esther. Aleluia. Será que você pode sacudir essa mulher que está do teu lado e falar: vai chegar a tua vez? Não precisa furar fila, não precisa passar perna em ninguém. Cada um tem a sua vez, mas Esther, a tua vez vai chegar. Não, eu quero que você olhe para ele com cara de profeta. Sacode a mão dele, sacode, e diga assim para ele: vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez. E chegou a vez dela. Aí Regai pergunta para ela: o que é que você quer levar para ser introduzida à presença do rei? Ela não vai dizer nada. Não vai levar nada, Esther, não. Aleluia. Porque todas que foram antes de mim levaram tudo. Aleluia. Eu não vou levar nada. E o que Esther está levando? Óleo. Com que ela está sendo tratada? Óleo e especiaria. Esther entende, o óleo é suficiente. Eu não preciso de joia para impressionar, porque tem óleo sobre a minha vida. Eu não preciso de coroa para impressionar, porque tem óleo sobre a minha vida. Eu não preciso do melhor vestido, porque eu tenho óleo sobre a minha vida. Cada um tenta impressionar de um jeito, mas quem sabe o que carrega entende que o que está por fora é o que menos interessa. É o cheiro, é a presença, é aquilo que eu levo de dentro para fora. O rei vai olhar para Esther e vai amar ela mais do que todas as outras, porque todo mundo trouxe alguma coisa, mas essa mulher é diferente. Aleluia. O perfume que ela tem é diferente. Olha, aquelas mulheres que entravam à presença do rei, desde crianças eram doutrinadas e ensinadas como conquistar o homem. Aleluia. Só que Esther era judia, ela não recebeu esse costume. Aleluia. Ela nem foi preparada para impressionar. Então, de fato, o que falou mais alto foi a graça e o favor de Deus. Posso liberar uma palavra para a tua vida? Você não precisa de muita coisa. Você não precisa de muito recurso. É a graça e o favor de Deus que vai abrir essa porta para você. E posso liberar uma coisa: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Foi a mão de Deus que abriu essa porta para você. É para você olhar para você e dizer: foi Ele mesmo. Porque se dependesse de mim, não dava para eu entrar. Esther todos os dias vai ter que se olhar no espelho e entender: se fosse por mim, eu não teria chego aqui. Não dava para mim. Eu sou a mais desfavorável, a mais improvável. Só que Esther vai receber a coroa e o trono, vai receber a posição de governo. Só que ela ainda não tinha entendido o porquê Deus tinha colocado ela lá. Aleluia. É por isso que eu falei para vocês no começo da mensagem que mulheres que estão a caminho do palácio precisam acordar para entender qual é o propósito pela qual Deus te conduziu até lá. Nunca foi para benefício próprio, aleluia. Sempre foi para abençoar pessoas. Ou você está achando que Deus levantou só você na tua casa, só para benefício próprio, para dizer: ali tem uma mulher de Deus. Não, não, não. Deus te levantou é para livrar a tua casa através da tua vida. Deus te levantou é para livrar o teu filho através da tua oração. É só você mesmo, porque Deus te levantou, mas não é para ter um benefício, é para que a tua casa seja abençoada através da tua vida, através do teu posicionamento. Aleluia. Ela vai ter o seu nome trocado. E agora ela não vai mais se chamar Radassa, mas vai se chamar Esther. E o que é Esther? Estrela. O que significa isso? Aquela que brilha. Será que
Você pode sacudir alguém que está ao teu lado e falar assim: menina, Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para brilhar. E não adianta tentar apagar o teu brilho. Você já viu alguém conseguir esconder uma luz debaixo de uma cadeira? Vai brilhar lá. Se tentar esconder uma luz no alto da laje, vai brilhar lá. Não tem como apagar o brilho que Deus colocou sobre a tua vida. Podem tentar te esconder, mas não apaga teu brilho. Pode te deixar no escuro, mas você vai brilhar mais. Porque você foi chamada para isso. Brilha, brilha, menina. Você é luz no meio das trevas. Você está disposto a se submeter a algumas mudanças de Deus na tua vida? Pergunta isso para alguém que está do teu lado. Você está disposto a se submeter a algumas mudanças de Deus na tua vida? Porque Esther teve que se submeter a ter o seu nome trocado. Você cresce ouvindo dizer que o seu nome é tal. Desde criança alguém vai te chamar pelo teu nome. E aí de repente alguém diz: a partir de hoje tu não se chama mais isso, vai se chamar aquilo. Aleluia. Então eu preciso entender que para Deus cumprir propósito sobre a minha vida, eu preciso me sujeitar às mudanças que Ele quer fazer. Sabe o que Deus me manda dizer? Deixa Ele tirar pessoas do teu caminho. Deixa Ele trazer quem Ele quer que chegue perto. Aleluia. Esteja disposto ao processo da mudança de Deus para a tua história. É Ele quem tira, é Ele quem traz, é Ele quem tira, é Ele quem traz, é Ele quem tira, é Ele quem traz. Não questiona, se sujeita à mudança de Deus na tua história. Esther se sujeitou a ter até o nome mudado. Aleluia. Faz parte do propósito de Deus. Aí o rei, ele acha que ele que escolheu Esther. Eu e você sabemos que quem escolheu Esther não foi o rei. Sim ou não? Aleluia. Quem escolheu Esther? Foi o rei? Foi Deus. Aleluia. Só que na cabeça do rei, ele que estava escolhendo. Mas pra gente que está de dentro do mistério, não foi o rei escolhendo, foi Deus. Aleluia. Aquela porta de emprego que Deus abriu para ti, você sabe que tinha pessoas mais qualificadas, que tinha pessoa com inglês, que tinha pessoas mais preparadas. Aí o teu patrão acha que te deu uma oportunidade, mas você sabe que não foi o patrão que deu a oportunidade, foi Deus quem te colocou lá. Alguém olha para a tua vida e diz: ah, eu vou botar a irmã nesse ministério, acha que está te fazendo um favor. Aleluia, mas tinha gente melhor que você tinha, mas você sabe que não foi o pastor quem escolheu, você sabe que foi Deus quem te colocou lá. Aprenda uma coisa para a tua vida nessa noite: aprenda a reconhecer e enxergar a mão de Deus nas entrelinhas da tua história. Eu sempre faço uma oração a Deus e eu digo assim: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu seja capaz de perceber a tua mão nos mínimos detalhes. Porque às vezes a gente só vê Deus nas coisas grandes, mas a mão dele está nos detalhes da tua história, escrevendo tudo. Deus não foi só na história de Esther quando ela se torna rainha. Deus foi na história dela conduzindo todo o cenário para que ela chegasse lá. A mão de Deus está trabalhando. Você pode dizer isso para alguém? A mão de Deus não para de trabalhar. Por que você diz isso, pastora? Porque a Bíblia fala que aquele que te guarda não dorme nem cochila. O que isso quer dizer? Que até quando eu me deito para dormir, a mão de Deus permanece trabalhando, trabalhando, trabalhando.
vestida de vestes reais, coroa na cabeça, mas se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Era o questionamento dela dia após dia. Só que enquanto ela se perguntava o que ela estava fazendo lá, tinha alguém por nome Amã, planejando um decreto para a destruição do povo de Esther. Amã não sabia qual era a origem da rainha, não sabia que povo ela pertencia. É por isso que eu disse que Deus coloque na sua vida pessoas sábias para te instruir. Valeu ou não a pena ocultar de onde veio? Aleluia! Ela não declara de onde veio, fica em silêncio, mas ainda não entendeu o propósito. Enquanto está dentro do palácio, a Bíblia fala que Amã foi promovida ao príncipe mais nobre do reino de Assuero. Agora há um decreto para que todos aqueles por onde Amã passasse se curvassem diante dele. Só que o primo de Esther, o judeu Mardoqueu, não aceita a apreensão imposta, não aceita a ordem dada, não se curva, não se prostra diante de Amã. Aleluia. Todo mundo se curvava. Provavelmente até outros judeus se curvavam também. Aleluia. Só que você não é mais um. Você é um que não se dobra. Aleluia. Você não é mais um. Você é um que não se dobra. E o inferno odeia crente posicionado. O inferno odeia crente que não entra no sistema. Ainda que custe a minha vida, eu aprendi que sou o Senhor. Adorarás. Eu não me prostrarei diante de outro que não seja Ele. Amor passava e Mardoqueu permanecia na posição. Aí sempre tem os fofoqueiros, sim ou não? Amã nem tinha notado ainda. Aí vai lá um fofoqueiro dizer: tu já viu o que Mardoqueu faz quando tu passa? É o único que não abaixa a cabeça nem se prostra diante de ti. Aí alguém vai perguntar a Mardoqueu por que ele fazia isso. Aí Mardoqueu fala: eu sou judeu. Eu adoro o Deus único, o Deus de Israel. Eu me prostro pra qualquer. Aí alguém vai fazer a informação chegar até Amã. E a Bíblia fala que sobe nele uma ira e uma gana muito grande para acabar com a vida de Mardoqueu. Só que a raiva que ele tinha era tão grande que ele não se satisfaria apenas em matar Mardoqueu. Ele queria matar todo o povo. Só que Amã é de Agagita. É na história bíblica. A história vai falar que existia uma inimizade entre esse povo com o povo de Deus. Quem estava por trás do plano de Amã? Era Amã? Não, era o diabo. Por quê? Porque existia uma promessa de Deus que dentro da casa de Davi viria o Messias. Dentro da linhagem de Judá chegaria o Messias à terra. Então Satanás pensa o quê? Vou destruir todos eles, de forma que esse Salvador nunca chegue no meio de nós. Amã está achando que a ira é dele, mas é Satanás impulsionando o seu coração para que ele cumprisse o propósito maligno do diabo. Aí Amã, como tem moral dentro do palácio, vai preparar um decreto, vai chegar para o rei e vai dizer ao rei: tem um povo estranho na tua terra que não cumpre as tuas leis. Eles não obedecem nada do que o Senhor fala. Vamos fazer o seguinte: vai ser melhor para o Senhor e mais lucrativo para o rei exterminar esses judeus. Você me dá o aval? Aí o rei vai dizer assim: toma aqui o meu anel, o meu selo, e fazes como tu desejares. A Bíblia vai falar que ele assina o decreto. Eu estou correndo para terminar aqui. A Bíblia vai dizer que ele assina o decreto e sela com o carimbo do rei. O que isso significa, pastora? Não poderia voltar atrás. O decreto está lançado. Tem hora certa para acabar com a história deles. Tem dia certo para acabar com a história deles. Agora manda um correio em todas as províncias com cartas dizendo: está chegando o dia do extermínio dos judeus. Tinha a data certa para acabar com eles. Só que sabe o que acontece? Mais uma vez, Mardoqueu não se prostra diante de Amã. Aí a ira de Amã é tão grande que ele decide no seu coração: já tem data marcada para matar, mas eu não estou com paciência de esperar, quero matar ele antes. O cara estava tão endemoniado que ele, com data certa para fazer o que ele queria, ele não conseguia esperar chegar a data, ele queria se antecipar e matar Mardoqueu. Aí ele
ele chega para sua esposa e fala: olha, eu preciso acabar com esse sujeito. A esposa dele vai dizer assim: faça uma forca de 50 côvados. Amanhã de manhã tu irás à presença do rei e pedirás a cabeça de Mardoqueu nela. Só que quando Mardoqueu fica sabendo da existência desse decreto real e do selo do rei sobre ele, a Bíblia diz que ele se veste de pano de saco, ele chora amargamente durante a cidade e vai para a porta do rei e volta para o seu lugar. E a Bíblia vai dizer que ele manda avisar a Ester acerca deste decreto. E quando a rainha vai ouvir o que Mardoqueu tinha para dizer, está no capítulo 4, no texto que nós lemos, ela vai mandar informar a Mardoqueu o seguinte: dobre a sua atenção agora. Dobre a sua atenção agora. Ela vai mandar informar a Mardoqueu o seguinte: Mardoqueu, todos que vivem no palácio sabem que ninguém pode ser introduzido à presença do rei sem ser convidado, sem ser convocado. Tem 30 dias que o rei decidiu não me chamar à sua presença. Em outras palavras, Ester estava mandando avisar a Mardoqueu que ela não poderia fazer nada. Aleluia. Você consegue entender isso aqui? Uma rainha em posição de governo manda dizer ao povo anunciado de morte que ela não pode ajudar em nada, porque ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, e o rei não a chamava. Aí eu volto a dizer para você que Deus levante Mardoqueus na tua vida e na tua história, porque a mensagem que Mardoqueu vai mandar dizer à rainha Ester é a seguinte: se de certo tu calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou dentro do palácio. Irmão, pelo amor de Deus, minha carne chega a tremer. Parece que é alguém sacudindo Ester assim e mostrando para ela com clareza qual era o propósito para qual Deus havia levantado ela. Eu vim aqui liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Deus está descortinando o propósito que rege a tua história. Deus vai tirar o véu que bloqueia a tua visão e você vai parar de ficar perdido no meio da história e entender para que foi que Ele te levantou. As palavras de Mardoqueu vão sacudir Ester. E alguém que há um minuto atrás disse que lavava as mãos porque não poderia fazer nada, vai mandar o mensageiro de novo a Mardoqueu para dizer para ele: todos os judeus da província entram em oração e em jejum durante 3 dias. Porque eu, aleluia, não é porque a rainha que manda alguém jejuar e ficar de boca aberta comendo. Ela diz: eu vou entrar junto com as minhas escravas. É você de lá e a gente daqui. Porque líder que é líder não manda. Líder que é líder ensina a fazer. Líder que é líder vai junto. Ela está dizendo: não é porque eu sou rainha que não vou entrar no propósito. Afinal de contas, Mardoqueu me lembrou que a minha posição dentro do palácio, se todos os judeus morrer, não vai me livrar. Eu morro junto também. Vai jejuar, vai orar. Aí ela diz assim: ó, e se for necessário que eu morra por esta causa, eu estou disposta. Ai, meu. É alguém que há um minuto atrás disse que não podia fazer nada, e depois da chacoalhada de Mardoqueu, ela está dizendo: eu dou até a minha vida se for necessário. Será que você entende a importância de alguém para te lembrar da onde Deus te tirou? Aleluia! E porque Ele te colocou aqui. Como é importante na nossa vida alguém que lembre a gente. Quando a gente acha que é alguma coisa, quando Deus eleva a gente começa a esquecer de onde veio. E a gente tem alguém de Deus na nossa vida para botar o dedo de profeta na nossa cara e dizer: ó, Ester, tu sabe que não era nem para tu estar aí. Tu não tem pai, tu não tem mãe, tu é pobre. Não foi por mérito próprio que você esteve aí. Foi propósito de Deus para um tempo como esse.
poderia morrer na hora. Só que o mesmo favor de Deus que fez ela achar graça aos olhos de Deus que a cercavam, garantiu a sobrevivência dela num cenário de morte. O mesmo favor de Deus que fez com que as pessoas achassem graça em Esther vai fazer com que você permaneça sobrevivendo num cenário onde todo mundo morreu. Oh, Jesus! O rei estende o cetro e ele vai dizer: pede-me o que queres, até metade do meu reino eu te dou se for preciso. Só que quem jejua e quem ora, Deus dá estratégia. Quem jejua e quem ora, Deus ensina a hora certa de falar. Ela não foi precipitada e no momento que o rei estende o cetro em dizer: eu vim aqui por esta causa. Mas ela diz: eu estou preparando para ti um banquete, vem à minha presença. Com o príncipe e a mãe te declararei o que eu quero pedir. Posso te falar uma coisa? Quando você não souber o que fazer, quando você não souber o que pedir, jejua e ora. Jejua e ora. Jejua e ora. Jejua e ora. Porque, pastora, certamente Deus te dará estratégia para você lidar com este negócio da maneira que o céu quer te conduzir. Não adianta se precipitar. Tem momento certo para falar, pessoa certa para falar, ocasião certa para falar. Como é que eu vou saber qual é o momento certo? Oração e jejum. Porque para quem ora e para quem jejua, Deus dá discernimento, direção e sabedoria. Entende isso aqui? Jejuou, orou, Deus deu estratégia a ela. Aí ela disse: bem amanhã em minha presença, com o teu príncipe Amã. E eu já caminho para a gente encerrar. O texto vai dizer que Amã se envaideceu no seu coração, porque ele dizia consigo: sou o príncipe mais relevante do reino. E agora a rainha me chama para um banquete. Ninguém foi convidado a não ser o rei e eu, o príncipe Amã. Ó, que orgulho! Só que quando ele vai saindo da porta do rei, a Bíblia vai dizer que estava Mardoqueu de pé na porta. E a alegria que, aleluia, Amã sentia no seu coração naquele momento se tornou em fúria. Ele vai para dentro da sua casa se queixar com a sua esposa. Naquela madrugada, Amã não vai dormir, porque ele vai preparar uma forca de 50 côvados sozinho, na intenção de matar o judeu Mardoqueu. Mas o que vai acontecer, pastora? O céu estava trabalhando. O céu estava trabalhando. O céu estava trabalhando. Enquanto Amã perdia a noite de sono preparando forca, Deus decidiu tirar o sono do rei. E o rei se levanta agitado: tô com insônia, não consigo dormir. Pede para os seus súditos trazerem para ele o livro das crônicas. Ah, irmão, o livro das crônicas não era qualquer livro, não era um livro pequeno, pois nele eram registrados todos os feitos feitos a favor do rei. Era um livro que continha muitas páginas, mas providencialmente a mão de Deus que estava conduzindo a história faz com que aquele que fosse ler o texto abra exatamente aonde dizia acerca do livramento que Mardoqueu havia dado ao rei Assuero. Não, tu não entendeu não. Enquanto alguém está perdendo o sono preparando forca, Deus está do outro lado acordando o rei para dar livramento.
imediata. Talvez Mardoqueu dormia todos os dias pensando: amanhã eu vou receber uma honra por parte do rei. Só que esse dia nunca chegava. Por que Deus esqueceu? Não está registrado. Por que não houve honra para Mardoqueu? Não, Deus não esqueceu. Está tudo registrado. Só que a mão de Deus está no cenário, conduzindo o momento certo, a hora certa, para revelar aquilo que você fez para manter o reino. Os registros estão escritos e ninguém pode apagar a história que você tem com Deus. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Eu sinto a graça de Jesus trabalhando e Ele está dizendo: eu estou trabalhando nas entrelinhas da história desse povo. Olha para cá. O rei não dorme, Amã também não dorme. Um preparando para fazer bem para alguém e outro preparando para fazer o mal para o mesmo alguém. A Bíblia fala que no dia seguinte Amã vai cheio de vigor para o reino, pensando: é hoje que eu acabo com Mardoqueu. Só que quando ele vai chegando no pátio, o rei vai perguntar: quem está fora do pátio? E os seus servos vão dizer: é Amã. Aí ele vai dizer: traga ele a minha presença. Quando Amã vai chegando, não dá tempo dele falar, porque o rei vai indagar: o que se faria um homem a quem o rei quer honrar? Amã vai pensar consigo: você conhece a história. Quem o rei iria honrar que não fosse eu, que sou o príncipe mais nobre do seu reinado? E ele então, com o coração altivo, vai desejar exatamente aquilo que ele gostaria que fizessem a ele. Ele vai dizer: ó rei, prepara o cavalo que o Senhor costuma andar. Ele não está pedindo qualquer cavalo real, ele está pedindo o cavalo que o rei anda. Meu Deus! Ele não está pedindo a roupa que o rei tem guardada, ele está pedindo a roupa que o rei veste, a coroa que o rei coloca na cabeça. Quem que a mão quer ser rei no lugar de Assuero? Aleluia! Aí ele vai começar a pedir com o coração cheio de orgulho, achando que é para ele. Quando ele termina de falar, o rei vai dizer para ele: é mesmo, amor? Então levanta e vai fazer isso com o judeu Mardoqueu. Não, irmão, tu não entendeu não, você não tá na dele. Eu vou te dar 1 minuto pra você dar glória. Não, tá fraco. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Deus está virando a tua forte. Deus está transformando a maldição em bênção. Deus está virando o cenário da morte em vida. Ele está fazendo uma virada extraordinária na história de alguém hoje aqui. Olha aqui. Não deu tempo dele falar. E o rei mandou ele executar. Imagina os soldados, servos de Amã, olhando ele passando na cidade, carregando Mardoqueu sentado no cavalo do rei, vestido com a roupa do rei, levando a coroa do rei. Alguém vai olhar e vai dizer: tu tá doida, Amã? Tu queria matar esse cabra até ontem. Aleluia. E o que Amã vai responder? O rei mandou. Sabe o que Amã vai ser obrigado a responder? O rei mandou eu honrar você. Aleluia. Ah, mas eu não gosto dela. Mas o rei mandou. Ah, mas eu não suporto ele. Mas o rei mandou. O rei mandou. O rei mandou. O rei mandou. Meu Deus. Todo mundo impressionado, sem entender nada, porque eles sabiam que Amã estava preparando uma flor que odiava Mardoqueu. E a resposta é: o rei mandou. Aleluia! Esse Deus é terrível, né, irmão? Sabe o que acontece? Amã vai para casa desesperado, amargurado, se queixando
esposa. Enquanto Mardoqueu vai para onde? Para a porta do rei. Depois de ser honrado, Mardoqueu volta para a mesma posição. Mardoqueu está nos ensinando o seguinte: quando Deus decidir te honrar, volta para o teu lugar. Entendeu não? Quando o rei decidir te honrar, fica na tua posição. Quem pode levantar a mão para o céu e glorificar a Jesus por essa palavra? Tem honra de Deus sobre a tua história, mas o céu te alerta. Não levanta esse nariz, não inclina esse rosto. Volta para a posição de adorador. Volta para a porta do rei. Volta para a porta do rei. Volta para a porta do rei. Meu Deus. Aleluia. Irmão, eu ainda tenho algo para entregar, mas acho que a hora já foi. Que horas tem, pastor? Entrega ou não entrega, apóstolo? Serve ou entrega? Quem me ouve mais 5 minutos aqui? Sabe o que acontece? Mardoqueu vai para casa chorando, desesperado. E ele vai contar a Zeres, sua mulher, o que tinha acontecido. Está no capítulo 6 e no versículo 13. E olha o que a sua mulher vai dizer para ele: se Mardoqueu, diante de quem tu começastes a cair, é da semente dos judeus, você não vai prevalecer contra ele, mas antes certamente tu cairás diante dele. É a própria mulher de Amã quem incentivou a formar a forca, quem vai declarar: diante dele tu começou a cair, e Deus não vai sossegar enquanto não botar teu cara no chão. Mexe com qualquer pessoa, só não mexe com crente. Mexe com quem você quiser, só não mexe com quem tem aliança. Toque em quem você quiser, mas não toque em quem anda com Amã. É ele quem defende, é ele quem se levanta. Vai comprar guerra com Deus? Está disposto a comprar guerra com o dono dele? Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, Amã vai para dentro do palácio. E aí Esther está convicta de que é o momento de falar o que está se passando. Esther vai chamar o rei para um banquete. E o rei vai dizer: declara o que queres, e até metade do meu reino te darei. Esther vai contar que o seu povo foi sentenciado de morte e que ela também era judia. E aí o rei, que não estava entendendo certamente o que estava acontecendo, vai dizer para ela: quem foi o homem que fez tal coisa? E ela vai dizer: foi o mau Amã. Quando Amã vai entender que a rainha era judia, irmão, eu acho que ele não conseguia nem engolir saliva. Eu acho que o homem deve ter travado na hora. Ele foi para o banquete se deliciar e beber vinho, e de repente descobre que ele sentenciou o povo da rainha. Aí o rei vai sair do palácio e vai para o pátio enfurecido, pensando no que faria. E Amã vai cair no erro de chorar diante da rainha. Quando o rei volta, ele vê Amã debruçado sobre as pernas de Esther, porque ela estava sentada em um divã, hoje seria um sofá. Ele se debruça nas pernas dela e pede misericórdia pela vida dele. E quando o rei chega, ele vai olhar e vai pensar: ele está tentando assediar a minha mulher dentro da minha casa. Naquele mesmo momento, um saco foi posto sobre a cabeça de Amã. Ele foi retirado de dentro do palácio, e alguém foi informar ao rei que Amã tinha trabalhado durante toda a madrugada numa forca a qual ele desejava enforcar Mardoqueu. Sem hesitar 2 vezes, o rei vai dizer: nela mesmo tu irás enforcar agora
a Amã. Irmão, eu nem vou insistir para você dar glória a Deus. Olha para cá, eu vou terminar agora. O livro de Esther é um livro de um memorial. É um memorial. Até hoje este livro é lido nas festas judaicas, porque é o livro do maior livramento